Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Paz, queridos. Daqui a pouco você canta mais um aí, tá bom? Vocês cantam mais um aí. Eu quero deixar essa pequena exortação aqui, uma exortação expositiva, onde Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, tá bom? Não está aqui no projetor ainda não, mas a gente vai só fazer aqui uma análise aqui do texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16 em diante, até o versículo 22. Vamos lá. Paulo disse assim, 16, Paulo disse assim, 1 Tessalonicenses 5:16. Ei, som. Regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Eu vou pincelando aqui cada ponto, porque é importante a gente fazer esse estudo expositivo. Porque é uma mensagem temática, eu pego um versículo e faço um tema, e aí vocês vão ouvindo aquele tema. Mas quando o texto é expositivo, você tem mais clareza, né, e objetividade no assunto. Veja bem, Paulo estava falando para uma comunidade, para uma igreja local, aos Tessalonicenses. Agora minha pergunta e os meninos estavam cantando aí, e eu fico meditando nessas coisas. Paulo falou para aquela comunidade, então preste atenção. Tudo que está escrito na Bíblia são histórias que correspondiam a um povo, a um tempo e uma cultura local. É por isso que nós não podemos trazer um conteúdo bíblico e aplicar de forma exata na igreja, como doutrina, e pedir para que a igreja venha praticar aquilo que Paulo ou os demais apóstolos falaram especificamente para um grupo, para um tempo. Por quê? Por quê, irmão Elcio? Presta atenção, porque Paulo não era Deus. Deus, o Criador, o Eterno, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, único. Então quando Paulo falava para aquela comunidade, Paulo tinha conhecimento daquela comunidade. Paulo não podia estar falando para a comunidade dos Tessalonicenses pensando em você, porque Paulo não é Deus. Paulo não sabe o que está no coração, na mente de Andressa, na mente de Nélio, na mente de Eric, na mente do irmão Elcio. Paulo não sabia o que está no coração da minha esposa. Paulo não sabia disso. Então Paulo estava tratando de assunto correspondente a uma comunidade a qual ele se relacionava. Isso chama congregação, comunhão. Paulo tinha uma comunhão, Paulo congregava com aqueles irmãos. Então Paulo conhecia a estrutura, a perseguição, a necessidade daquele povo local. Então quando Paulo disse, olha, regozijai-vos sempre, estejais alegres, é porque Paulo, conhecendo aquela estrutura e a mensagem, o alimento que ele dava para aquele povo, ele sabia que Deus era poderoso para manter aquele povo feliz e alegre, mesmo passando por lutas e dificuldade. Então, nós precisamos entender isso. Agora minha pergunta é, será que quando Paulo disse regozijai-vos sempre, será que não havia ali algum irmão passando uma dificuldade, sei lá, no casamento? Será que não havia aqui algum irmão passando dificuldade financeira naquela época? Será que não havia aqui algum irmão com problema de gastrite? Será que não havia aqui entre esses irmãos daquela comunidade, que eu não sei a quantidade, será que não havia aqui algum irmão com problema de saúde sério? Por certo, sim. Ainda vou mais. Com certeza, a perseguição que esses irmãos passavam, nós nunca iremos passar, por causa do contexto no qual eles estavam inseridos. E a mensagem de Paulo era: regozijai-vos sempre, se alegre.
Agora imagine algum irmão chegando para Paulo e dizendo: Paulo, como é que eu vou me alegrar? O Império Romano está aqui nos perseguindo, nos destruindo. Como é que nós vamos nos alegrar, Paulo? Se você mesmo, Paulo, não tem liberdade entre nós, porque quando você quer pregar para nós, está aqui nos versículos anteriores, os falsos irmãos, os judeus, nos perseguem, querem nos matar, assim como mataram Jesus e os profetas. Aí Paulo está falando para uma comunidade que está passando perseguição, tanto de Roma, como dos falsos irmãos judeus, e Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre. Agora venha para o nosso contexto atual. Está desempregado, estou com uma dor de dente, o mundo parece que acabou, estou passando um problema de saúde, um problema financeiro, um problema conjugal, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de comunhão em graça, eu não quero saber nada, porque parece que Deus me abandonou. E Paulo falando para aquele povo: regozijai-vos sempre. Então é para a gente refletir sobre isso. Por que eles podiam e nós não podemos? Por que eles conseguiam e nós não conseguimos? Só tem uma explicação. Ah, irmão, são tempos diferentes, mas se você for analisar o contexto, era tempo piores para eles. Mas sabe o que é? Sabe a explicação onde se encontra? Ó, aqui, ó. Em todos os aspectos, nós temos muitas informações. Nós temos muitas coisas que tiram a nossa atenção de Deus, muitas atratividades, sabe? Nós conseguimos colocar dificuldade em coisas que para esse povo lá, que tinha uma vida em comunhão com Deus, e mesmo sendo perseguido, Paulo dizia: esteja alegre. Às vezes eu me sinto envergonhado, que é como se eles dissessem: não, você está de brincadeira, vocês dizem que creem em Deus e estão reclamando disso aí? Ontem eu vim de um aniversário do Lindão Heitor, de uma criança aqui da nossa irmã, dos nossos irmãos. E quando eu ia saindo, né, da cidade de Abrantes para casa, dando preferência a um pessoal que estava na faixa, simplesmente um carrão chegou no fundo do meu carro e pum, bateu. Ah, eu respirei. Aí Cris falou: bateram o nosso carro. Falei: bateram. Aí eu parei um pouquinho, e quem bateu atrás ficou quietinho, calado. Eu respirei e falei: tá de brincadeira. Aí eu tô com minha filha no carro, eu tô com a minha esposa, véio. Eu tô certo, mas às vezes é melhor você ter paz do que ter razão. Hoje em dia o mundo está tão complicado, as pessoas estão tão violentas, as pessoas estão armadas, as pessoas estão... Eu desço do carro, um lugar escuro, vou tirar satisfação porque eu percebi que a batida não deu para danificar muita coisa. Arrastei o carro devagarzinho, parei um pouquinho à frente. Falei: se ele bateu, se ele tem consciência, se ele é uma pessoa do bem, ou ela, não sei, vai vir perguntar o que foi. A pessoa aproveitou que eu tirei o carro da frente e encostei. Aí Cris ficou chateada. Bateu no nosso carro, sem caráter, foi embora. Eu falei: minha filha, fazer o quê? A gente dá o que a gente tem. Ainda bem que só fez descolar a saia ali do para-choque. Mas enfim, eu lembro que eu estava aprendendo a dirigir nesse carro ainda. E tem uma placa aí fora: não estacione, garagem, tal. Eu colocava o carro aqui. Um abençoado deixou uma Kombi aí na frente, aí estava atrapalhando aí, eu brabo no volante, fui entrar aqui, raspei na Kombi, ralei a porta da Kombi do rapaz aí. Não tinha ninguém aqui, não tem câmera, poderia pegar meu carro e ir embora, estava aprendendo a dirigir. Não, eu coloquei lá meu telefone, meu nome, coloquei lá na Kombi: olha, me liga, eu bati no seu carro sem querer. Me ligaram, eu tive que pagar R$600 para consertar um negócio que... Não foi a Kombi não, foi um táxi, foi um outro carro. Mas você fez. Mas o outro não vai fazer, eu não sei. As pessoas estão assim. E o que é que isso tem a ver com a mensagem, Elcio? São as lutas, as dificuldades e a mensagem é sempre: você tem que se alegrar com tudo nessa vida. Não ficar triste, deprimido. A vida é isso, são os desafios, são os acertos, os erros, a tristeza, a alegria. Vamos ter que lidar com isso.
a vida seria muito monótona se fosse só de uma forma. Todo mundo feliz para sempre, ninguém tem dificuldade de nada, ninguém teria experiência com nada. A dor faz parte, a doença faz parte, a prosperidade faz parte, a escassez muitas vezes faz parte, a justiça faz parte, a injustiça também faz parte. E você tem que aprender a lidar com isso. Regozijai-vos sempre. 17, Paulo disse, orai sem cessar. Segura aqui, orai sem cessar. Eu vejo uns engraçadinhos, é porque na graça eu não preciso orar não, porque Deus já sabe o que eu vou pedir antes de pedir. Aí antes Deus não sabia. Primeiro que orar não é só pedir, me dá. Orar é conversar, oratória. É falar e também ouvir. Orar sem cessar é se relacionar. Orai sem cessar, não é uma oração de uma hora marcada em um templo, não é uma oração profética com pastor, não. Orar é você e papai do céu, é você desenvolver o seu relacionamento com Deus sem cessar, o tempo todo. A tua vida está em casa, está no trabalho, está onde quer que você esteja, a tua mente precisa estar em constante oração, porque são esses momentos que vai te livrar de situações, como eu falei aqui, em um trânsito, numa briga de rua, onde você, se não tiver com essa mentalidade no Senhor, você pode encontrar um problema. Por quê? Por causa da carne. A carne é braba, a carne não se converte. Não adianta o pastor inventar, vamos fazer jejum para matar a carne. Não mata, vai te deixar com fome e com raiva. Eu já sou brabo, imagina eu com fome. Mas o que vai te domar, te trazer um equilíbrio, é essa oração sem cessar. Irmão, vamos para a igreja fazer um culto de oração? Não. Vamos para a igreja fazer uma campanha de oração? Não. Isso aí é religiosidade. Agora, vamos viver uma vida com Deus, com oração? Vamos. Vamos viver uma vida com Deus de comunhão? Vamos. Isto é graça. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão de negligenciarmos a graça de Deus. Qual o nosso investimento na graça de Deus? Orai sem cessar. A minha pergunta é, se esse povo foi incentivado por Paulo a orar sem cessar, eles aprenderam o que é oração. Agora você consegue imaginar esse povo? Senhor, eu clamo que o Senhor venha tirar o meu filho da droga. Eu clamo para que o Senhor venha me dar um casamento. Eu clamo para que o Senhor venha trazer um carro, uma casa para a minha vida. Senhor, eu oro, eu sou um homem de oração, meu pai, que o Senhor... Esse povo perdia tempo com isso? Sério, pastor, que você que vai me assistir aqui, ensina isso para a igreja? Irmão, então é pecado eu pedir isso a Deus? Não. É pecado eu pedir a Deus uma condição financeira? É pecado eu pedir a Deus uma casa própria? Não. Eu peço a Deus mesmo. É Ele que me dá força para conquistar. Então onde está o erro? O erro está em você associar Deus com essas coisas. Porque Jesus, no tempo do seu ministério, ele dizia, busque em primeiro lugar e as demais coisas serão... Então ele vai acrescentar, quando eu estou em relação ou em relacionamento com o reino. E o que é buscar o reino de Deus? Não é buscar casa, não é buscar casamento, não é buscar nem saúde. Romanos 14, 17, Paulo disse, o reino de Deus não é comida e não é... Então não são essas coisas da vida. Paulo disse, o reino de Deus é paz, eu preciso buscar essa paz. O reino de Deus é justiça, eu preciso ser verdadeiro e honesto com minha consciência com Deus. E o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O Espírito que é santo habita no seu espírito e santifica o teu espírito. Porque ele é santo. Então isso é o reino de Deus. São as características do reino de Deus. Então o reino de Deus que eu me relaciono não é agora buscar, porque ele já está em nós, eu preciso me encher para não me esvaziar e me encher de outras coisas. E Paulo dizia,
em Romanos 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E vinho ali ele fala de diversidade de doutrinas, ou de muitas informações que você fica embriagado. Uma hora é a mãe de santo, outra hora é o pastor profeta, outra hora é o padre, outra hora é a pentecostal, outra hora é a rosa, outra hora é a vassoura, outra hora é a caneta azul, outra hora todo embriagado, todo perdido. Vinho da contenda, embriaguez, não tem firmeza, eu sei em quem eu tenho crido. Não é sobre uma religião, é sobre aquele que me criou e ministra no meu espírito o reino. Não é o que o irmão Elcio está falando, é o que o Espírito ministra em mim. É a comunhão que eu tenho com Ele. Eu só vou conseguir congregar com os irmãos, eu só vou conseguir amar os irmãos, eu só vou conseguir suportar os irmãos quando eu primeiramente congregar com Cristo, congregar no Senhor. Quando eu entender que o Espírito dele se uniu ao meu Espírito e somos um só Espírito. Isso é orar sem cessar. (18) Ainda sobre orar sem cessar, Jesus estava orando lá no monte. Jesus orando, imagina a oração de Jesus, como é forte, né? Está Jesus lá na oração: se possível for, passa de mim esse cálice. Aí ele já entendendo a resposta por causa do propósito: todavia seja feita a tua vontade. Está Paulo orando pelos Efésios, capítulo 1, no versículo 16 em diante. Olha a oração de Paulo: por esta causa eu me coloco de joelho, orando por vós. Ei, Paulo agora vai orar, a igreja agora vai prosperar. Vai, mas qual era a oração? A oração de Paulo era: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês venham discernir a herança que vocês têm no Santo. Não é nada de matéria, é imaterial, é uma riqueza espiritual, as excelências de Deus ministradas nas regiões celestiais, que é a nossa mente. Queridos, o céu do crente não é esse negócio azul que você olha, não. O céu do crente é a tua mente. É esse céu que você tem que viver, a tua mente próspera no Senhor. O teu espírito ele vai partir para a eternidade com o Pai, mas não é esse céu físico, não é essa nuvem, não é essa cortina, não. Paulo disse: levando o nosso pensamento cativo, preso ao trono da graça de Deus. O nosso pensamento tem que estar no eterno. E pensar no eterno é praticar o reino é viver esses atributos. E o 18 ele diz: em tudo dai graças, mais uma vez, regozijar, orar sem cessar, em tudo dai graças, em tudo, não é em alguma coisa. Eu vou dar graças a Deus por isso, mas nisso eu não dou. Em tudo dá graças. Cadê? Aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo você deve dar graça. Volto a falar, o contexto aqui era diferente, mas a aplicação do texto dentro do nosso contexto é válida. 19, não extingais o Espírito, ou em outra tradução mais simples, não apagueis, não abafeis o Espírito, não abafe o Espírito de Deus em você. O que é isso, irmão Elcio? O Espírito habita em você, o Espírito fala com você, o Espírito ministra em você, mas muitas vezes nós estamos extingando, apagando, abafando o Espírito. E quando é que isso acontece? Quando eu sei o que é certo, quando eu sei o que ele está falando, mas eu não quero fazer. Na religião estávamos colocando a culpa no capeta, no demônio, nisso e naquilo, no inimigo. Na graça não tem como, porque Papai do Céu conhece o nosso ser. Não apagueis, não abafeis, não extingais o Espírito.
Não finja que Ele não está com você, porque o Espírito habita em nós. Eu tenho que fazer aquilo, mas fulano não sabe, eu vou fingir que ele não sabe. Coisa simples. Criança, né? Criança sabe como é, né? Aí ontem nós fizemos aquela rifinha aqui do perfume, que é para o investimento nos meninos que vão lutar boxe. E aí houve o ganhador. E aí essa filha disse assim: meu pai, por que você não fica com perfume? Você não precisa? Eu falei: não, porque teve o ganhador. Aí essa filha disse assim: mas ele pagou a rifa? Eu falei: pagou, filha. Ah, mas você tem que dar. Eu falei: é, porque ele ganhou. Mas as crianças não entendem. Então, nós precisamos entender, como maduros que somos, que às vezes existem situações em nossas vidas que nós podemos fazer alguma coisa que o outro não vai ficar sabendo. Que não foi o caso dessa rifa, né? Ou seja, você pode se ocultar, fingir que não foi com você, mas você sabe, você tem consciência. Sabe, é você passar uma compra no mercado e perceber que a compra passou errada, tem que ser justo. Se percebeu que te deram o golpe, exija o seu. Mas se você percebeu que passaram errado, aconteceu isso ontem com o Cris de novo. Não, passou errado aí, ó. A conta deu outra. Não é que deu mais, deu a menos. Mas Cris percebeu que passou errado. Não, o justo é o justo. Passe de novo porque o valor é outro. Acontece isso às vezes no mercado comigo. E eu volto de casa: oh, você passou isso e isso, mas isso aqui foi de graça. Ô, vizinho, obrigado. Não, você não tem que me agradecer não. Isso é coisa que tem que estar em mim. Eu não tenho que tocar trombeta. Ah, mas você está falando. Eu estou falando porque para incentivar a você a viver o reino de Deus. Porque o homem não sabe, a pessoa bateu errado, digitou errado, cobrou errado, mas papai do céu viu. Aí muitas vezes as coisas bloqueiam nas nossas vidas, não flui. Meu pai, eu sou crente. E por que isso está assim? Ah, porque está assim? Tu sabe. A consciência vem logo. Tu sabe por que está assim. Era para ter feito aquilo, não fez. Era para ter devolvido, não devolveu. Mas ninguém sabia. Vai fazer isso dentro da religião. Vai enganar lá com seu pastor. Com Cristo não. Não apagues, não venha abafar o espírito. 20. Não desprezei as profecias. Ah, isso aqui é muito interessante, mas dá uma mensagem inteira. Cada tópico aqui a gente não vai ficar preso aqui. Não desprezar as profecias é você olhar para as profecias bíblicas e entender o cumprimento profético das mesmas. Aí tem gente que lê aqui, ó, não desprezei as profecias. Aí vem o pastor falso. Deus está me revelando, aleluia, eu quero ser profeta de Deus na sua vida. É mentira, mentiroso, como diz meu sobrinho. Tá mentindo, mentiroso? Não desprezei as profecias é você não desprezar os cumprimentos das profecias bíblicas. E aqui eu poderia citar várias. Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma profecia, passou aquela geração e o povo está aqui esperando Jesus fazer coisa que ele já fez no ano 70 dentro daquela geração. Daniel profetizou lá no capítulo 9. Eu não posso desprezar isso, é uma profecia bíblica. Daniel profetizou no capítulo 9, 24 ao 26, que um príncipe de outro povo iria invadir a cidade santa, destruir o santuário. No ano 70, Tito, general romano, invade Jerusalém, destrói tudo. Cumprimento da profecia. Eu não posso desprezar isso. É fato consumado. Não, irmão, não desprezar a profecia. Quando o pastor profetizar, você não me rejeitar. Ei, eu profetizei aqui, tem gente que não está recebendo. Ele diz que é isso que é desprezo. Quando ele está desprezando a profecia. Paulo disse: não desprezeis as profecias. Em Provérbios diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E você desprezando as profecias, você já está totalmente corrompido. A profecia mantinha o povo na esperança, porque profetizava de algo futuro para aquele tempo.
E o cumprimento da profecia trazia consolação para aquele povo. E se eu desprezar essa profecia, eu me vejo em pecado. Quando a profecia de João Batista era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus falhou. Se está todo mundo debaixo de pecado, João mentiu. Se João mentiu, o Cordeiro que veio e se sacrificou não tirou o pecado do mundo. Olha aí o desprezo da profecia. Olha o perigo. Paulo disse, isso é uma profecia de Paulo, Romanos capítulo 6, versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da... Aí eu vou e desprezo isso. Você está debaixo da lei, está em pecado. Está debaixo da graça, está justificado por Cristo. Não despreze isso. Examinai tudo, 21, e retede o que é bom. Eu preciso examinar tudo. Aqui nós examinamos tudo. De Gênesis a Apocalipse. Eu examino tudo e eu vou reter o que é bom. Irmão, reter o que é bom. Vocês examinam e só retém aquilo que lhes favorece. Não, são vocês que fazem isso. Vocês que eu falo é o sistema religioso. Vocês examinam tudo e retém o que é bom para vocês. Principalmente se tratando de dízimo, de sacrifício em altar, de pagar preço. E é por isso que existem as diversidades de religiões e doutrinas, porque eles examinam tudo e eles retêm o que é bom para eles, para a comunidade deles. Eu vou examinar tudo e vou reter o que é bom. E o que é bom para o pastor, para aquele pastor, é que aqui as mulheres têm que usar véu, tem que sentar separada dos homens. O outro vem, eu vou examinar tudo e vou reter o que é bom. O que é bom para aquele? Aqui vamos ter as famosas línguas de fogo. Lá não tem, aqui vai ter. Eu vou reter o que é bom para a minha instituição, para a minha igreja. Aí vem outro, examina tudo, ele vai reter o que é bom para ele. O que é bom para ele? Aqui eu vou obrigar todo mundo a guardar sábado e não comer carne de porco. Aí vem outro, eu vou examinar tudo e aqui eu vou pegar o que é bom para mim. Aqui nós vamos fazer campanha, sacrifício, projeto, desafio com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Porque examinar tudo e reter o que é bom é a sã doutrina. Reter o que é bom é o evangelho da graça de Deus. Não que seja bom para a minha pessoa, mas bom porque o Cristo executou uma obra perfeita na cruz e a sua palavra revelou que é nesta graça que nós estamos firmados. Amém? Reter o que é bom. Não há condenação para a tua vida. Reter o que é bom. Não há maldição na sua vida. Irmão Elcio, mas a minha mãe morreu disso, minha tia morreu disso, eu posso morrer disso. Eu vou para a igreja para Deus me libertar disso. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com DNA, com sangue, com uma coisa da ciência aí que vai te explicar melhor. Mas Deus não pode quebrar essa maldição? Pode. Ele já deixou a medicina para cuidar disso. E se Ele quiser. Por quê? Porque aqui na terra, irmão, ninguém está para sempre não, irmão. Mas eu houve um tempo que eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Aí depois eu fiquei pensando o seguinte: você já pensou, você já lembrou quando você era jovem? Lembra quando você tinha lá seus 18 aninhos, 20 anos? Tu lembra? Lembra como tu era? Quando tu se olhava no espelho. Agora se olha no espelho, tu tá assim ainda? A vida passa, irmão. A vida passa. Se a vida passa, vai chegar o nosso tempo. Tinha coisa que eu fazia tempo passado que eu não faço mais agora. Aí eu fico brincando com os meninos: professor, volte a lutar, o senhor é muito bom. Eu falei: meu filho, eu tenho 42 anos. A mente está saudável, mas o corpo muitas vezes não corresponde mais. Mas o senhor é muito bom, eu sou muito bom dentro da minha limitação. Mas tem melhores do que eu, que são mais novos, estão mais empolgados, a mente está mais fresca, aprende melhor. Eu tenho que entender que a minha geração, o meu tempo, a minha vida é como uma bateria, né, de um celular, né? Ela não vai carregar, ela está diminuindo. E uma hora paga.
Quando vai ser? Nós não sabemos, mas precisamos nos conscientizar disso. Agora, não, mas eu sou crente. E quem diz que ser crente é Deus te dar vida, juventude eterna, é a fonte da juventude que... Irmão, mas tu não vê, tu não sabe que o crente, ele é mais novo porque a graça de Deus, o Espírito de Deus, é por causa da alegria no coração, não tem nada a ver com esticar botoxinha, não tem nada a ver com isso. A alegria do Senhor, ela vai a formosear o rosto, né? A sua expressão de alegria, porque não há uma tristeza profunda em você. Claro que não, não deve haver. Cadê, gente? Está onde aí, meu texto? Falta o 22, né? O que é que está aí no 22, minha irmã? Leia aí, por favor. Pronto. É o 21 ainda, minha irmã? Vigia na terra, não? Examinar e tudo e reter o que é bom. É o 22, obrigado. Abstende-vos. Se abster é se afastar, não é isso? De toda aparência do mal. Pronto. Você tem que se afastar de toda aparência do mal. Paulo disse isso a Timóteo, né? Fuja da aparência do mal. Agora corte para mim aqui. E o mal está onde? O mal está no capeta, no demônio, no espírito das trevas. Não, o mal está no ser humano. A maldade está no coração do homem. E quando Paulo disse, fuja da aparência do mal, você tem que analisar que o mal mais próximo de você é você mesmo. Pedro disse, o diabo está a nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que é esse diabo, esse opositor? O que é esse Satanás adversário? É a nossa própria natureza humana. Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, a minha consciência não quer fazer, a minha carne, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, mas já não sou eu que faço, mas a minha carne. Ao pastor para arrancar dinheiro dos bobos, para manter as pessoas escravizadas. É um diabo que está na tua vida, que está levando a você se prostituir, que está levando você a adulterar, balaxéria. Era só falar a verdade. Ops, toma vergonha na sua cara, se conserte, para de se drogar, para de beber, para de se prostituir. Vai cuidar da tua família, vai praticar a verdade, vai praticar a justiça para você viver bem. Mas, irmão, não tem nada assim para a gente. Não tem nada disso, é consciência, culto racional. Mas aí eu não gosto. Pronto. Então vai o Maria, desculpa as Marias aqui, vai com as outras. Eu vou atrás das multidões. Irmã, se eu quero ver sua igreja crescer, eu quero ver você ficar rico, eu quero ver se você não manter o povo. E quem disse que eu quero isso? Quem disse que eu quero partir e deixar meus irmãos aqui tudo na dependência do irmão Elson? O pastor morreu e agora a graça acabou. Não, a graça é de Deus. Você vive para Deus. A graça não acaba, o sistema religioso vai acabando, aí vem outro, parece aquelas facções, né? O sistema religioso é uma facção. Morre um, vem outro, morre um, vem outro. A graça de Deus não, ela é espiritual, é Deus em você. Pastor vai, pastor vem, igreja vai, igreja vem, sistema religioso, mas ela permanece na tua vida. Mas aquele caiu, aquele me decepcionou. Tu está seguindo aquele? Mas aquele pastor, ele era um homem de Deus, agora está envolvido com coisa errada. Tu segue a ele? Mas ele orava, fazia a oração da meia-noite. Então fica aí na dependência da oração da meia-noite dele. Não vai orar sem cessar, não. Fuja da aparência do mal, amém? Tem mais música aqui, gente? Vamos louvar mais uma?